Então, seguindo daquela nossa programação, que nós estamos falando sobre o avanço da consciência, e que ele vai se desdobrando, né? Eu vou conversando com os amigos que vão dando um retorno do vídeo que eles vão assistindo, e vão dando alguns retornos interessantes, né? Como a amiga minha falou que eu preciso cuidar quando falar de natureza, para destacar bem que não é a natureza selvagem, não é a natureza bárbara, né, que ela percebe em algumas pessoas. E quando eu falo de natureza, eu estou falando de comunicação divina com o ser humano, né, que é a maneira da gente conversar com Deus, é uma opinião minha, e está inversamente proporcional ao desenvolvimento da consciência, está inversamente proporcional à natureza bárbara, nossa natureza selvagem, que à medida que a gente caminha para o desenvolvimento da consciência, a gente vai cada vez mais amestrando, né, domesticando aquele selvagem que existe em todos nós, né? E é um processo civilizatório mesmo, à medida que a gente vai sendo um ser social e que precisa de outras pessoas para sobreviver e se relacionar, nós temos que dominar esse selvagem que existe na gente e seguir algumas regras psicológicas de domínio e equilíbrio mental, né? Isso tem que ser desenvolvido. E o desenvolvimento da consciência, que eu tanto clamo aqui, que é o meu mote, é o meu assunto, vai justamente contra esse estado animal, né? Eu acho que a agressividade, as guerras, né, é o fracasso da inteligência humana. É quando fracassa a inteligência, fracassa os argumentos, fracassa as negociações, e isso até no relacionamento pessoal, como no relacionamento entre as nações, né? Quando essa inteligência fracassa, aí acontece a violência, acontece a guerra. Então a gente, por mais ofendido que a gente esteja, a gente tem que tentar negociar, né? Tentar dividir nossas pendências, nossas coisas ruins, né, com outras pessoas de uma maneira negociável, inteligente, né? Para que não haja agressão, porque a agressão é sinônimo de morte, né? Coisa uma bola de neve, pode terminar em morte, muitas vezes termina. Bom, mas voltando àquela escala do desenvolvimento da consciência, nós estávamos falando que o desenvolvimento da humanidade, que começou na escala zero, é uma espiral, começou na escala zero, no Homem das Cavernas, e vem desenvolvendo ao longo do tempo da humanidade através do conhecimento. À medida que o ser humano vai conhecendo e negociando com as outras pessoas, algumas coisas vão ficando para trás, vão virando lixo, e outras coisas vão entrando nas negociações e no processo civilizatório. E nós vamos ficando mais conscientes. E eu quero dizer que eu fiz uma conta aqui que a gente tem atingido, como humanidade, tem atingido 30% desse nível de consciência. Ao passo que eu percebo que alguns lugares atingiram 30%, outros lugares não. São subdesenvolvidos, não em termos de pobreza, em termos de grana, são subdesenvolvidos em termos de desenvolvimento intelectual mesmo, né? De conhecer e saber o que está acontecendo ao seu redor e no mundo, né? Então o Brasil, por falta desse conhecimento, que eu percebo, aí entra o lance das escolas, da educação, entra toda uma gama de atividades que são necessárias para esse desenvolvimento. Mas eu percebo que o Brasil não desenvolveu, assim como outros países também não desenvolveram, e não passaram, por exemplo, dos 15%. Enquanto alguns lugares desenvolveram 30%, como na Alemanha, no Japão, na China e outros lugares,
eles desenvolveram mais. Na Suécia, contei a história da Suécia, eles desenvolveram, já conseguiram alcançar um nível de consciência de 30% e já vivem de uma maneira melhor, não egoisticamente, mas eles já perceberam que a salvação é coletiva e não é individual. E eles, juntos, eles conseguem chegar a um denominador melhor do que um individual. Enfim, aqui no Brasil não, ainda tem muita política, os nossos líderes, né? As pessoas que teriam que liderar nossos caminhos de trabalho e desenvolvimento do país, estão atolados em corrupção, em escolhas negativas, caminhos negativos, né? E também isso é diretamente ao contrário do desenvolvimento da consciência. Quando a pessoa desenvolve sua consciência um pouquinho mais, vai perceber nas suas escolhas que tem que escolher ciclos positivos. Tem que escolher ciclos positivos. Ciclos positivos que não... O ideal é viver, passar por essa nossa experiência no planeta, tentar passar por esse planeta sem fazer mal a ninguém. Seria o ideal. É impossível, muito difícil. Mas tem que haver um esforço para que as nossas decisões sejam decisões também coletivas, né? Quando eu decido trabalhar honestamente, ganhar o dinheiro de acordo com aquilo que eu faço, que eu acho justo. Eu sou músico, por exemplo, eu vou tocar, vou fazer uma pessoa alegre, vou fazer uma casa noturna, as pessoas vão lá para se divertir, escutar uma boa música. E eu vou colaborar com a minha profissão e com o meu dom, eu vou colaborar para que elas curtam, para que elas se sintam bem, fiquem alegres. E o dono da casa vai ter um lucro com isso, né? Porque as pessoas vão pagar ele para ter esse momento de felicidade. Nada mais justo do que ele dar uma certa parte que também deve ser justa, né? Para os músicos que estão alegrando a sua festa. Então, dando o meu exemplo, são outros vários exemplos, você faz a sua parte e participa do lucro. São os comerciantes, são assim. Essa maneira de ganhar o dinheiro honestamente está ajudando o país e está ajudando as outras pessoas também, porque você está atendendo algumas pessoas. Se eu for fazer uma escolha de extorquir, ou de roubar alguém, ou de escolher um caminho negativo, eu vou estar abrindo um ciclo negativo que ele pode atingir muitas outras pessoas, familiares ou não, né? E ciclo negativo, ele volta negativo. De alguma forma ele vai voltar negativo. Quando você faz uma coisa positiva, ele vai voltar positivo. Eu acho legal, por exemplo, um pequeno exemplo. Quando eu paro na faixa, estou dirigindo, aí tem a faixa de pedestre, não tem sinal nenhum. O pedestre quer passar, faz o sinal que quer passar, eu paro meu carro, por mais pressa que eu tenho de chegar em horário, eu paro meu carro, por mais aborrecido que eu esteja também. Eu paro meu carro, sou gentil, e essa gentileza, eu estou abrindo um ciclo positivo com essa gentileza. Esse pedestre vai passar, ou vai sorrir, ou vai fazer um gesto positivo, ou vai dar um bom dia, ou vai simplesmente caminhar feliz pela minha frente. E eu, como eu fiz uma gentileza, né, isso já vai me deixar um pouco melhor. Se ele fizer um gesto positivo, então, se eu estava mal-humorado, eu já mudaria, né, já ficaria bem melhor comigo mesmo. E esse é um pequeno exemplo, mas as coisas são, né, tem uma proporção maior quando você segue um caminho positivo. Na época dos hippies a gente falava na bad e na good trip, né? A bad e a good trip está ligada à viagem de LSD, isso, né? Que foi nessa época aí que a gente tinha a good trip, que era uma viagem maravilhosa, você curtia paisagem, natureza, e a bad trip, que é uma viagem ruim, né? Que você só parece coisa ruim, né? Se derretendo, caindo, não sei o que, se virando geleia e sentindo coisas ruins.
E na vida é mesmo assim, né? Você pode escolher fazer uma good trip ou uma bad trip, né? O ser humano no planeta, eu pergunto, o ser humano no planeta está fazendo uma good trip ou uma bad trip, né? Será que nós somos os salvadores, os agentes que vão criar alguma coisa melhor no sistema planetário? Ou nós somos o câncer, nós estamos fazendo mal, nós vamos destruir tanto o planeta aqui quanto outros, se a gente for saindo pelo universo. Bom, mas isso é uma outra história. Eu estou no lance da conscientização e eu vejo, por exemplo, uma discussão hoje em dia na nossa sociedade sobre a liberação das drogas, da maconha, de outras drogas, não sei, mas da maconha. E também a liberação ou não do aborto, né? Eu vejo essa discussão e também eu tenho algo a falar sobre isso, né? É claro que eu sou contra o aborto. Eu não acho que não existe uma pessoa no mundo que vai ser a favor de que se matam criancinhas que já estão vindo para o planeta, né? Mas pelo grande número de abortos que é feito ilegalmente no país, a gente percebe que tem uma loucura aí no meio da sociedade, que de uma certa forma as mulheres estão muito pressionadas, mais as mulheres do que os homens, né? E às vezes elas tomam uma decisão desesperada de ter que fazer o aborto. Aí cai na clandestinidade, cai na rede clandestina, qualidade baixa, coisas feitas escondidas, pressão, além da pressão mental, está sendo obrigado praticamente a tirar aquele ser, também está tendo a pressão de que está fazendo alguma coisa errada na sociedade. Não é questão de ser a favor nem contra. A questão é de consciência também, desenvolvimento da consciência. Quando eu percebo que o Estado proíbe uma coisa assim como o aborto, como as drogas, eu vejo aí um roubo de consciência. É como se a gente não tivesse consciência de saber o que é certo e o que é errado, e o Estado aí fala, não, você não tem consciência de que isso é errado ou certo. Eu tenho a consciência, então eu vou decidir que está proibido, você não pode fazer o aborto. Isso é um roubo de consciência. É a mesma coisa quando a criancinha pequenininha, e nós, os pais, né, e as mães, pegam essa criança para atravessar uma rua perigosa, por exemplo, né? Como lição para essa criança, que ela está totalmente sem consciência do perigo, a gente pega na mãozinha dessa criança, vai para um sinaleiro, explica a ela que é perigoso, que tem que atravessar de mão dada com o pai ou com a mãe, porque pode vir um carro e causar um acidente, que ela pode morrer, ela pode se machucar. Então ela não tem essa consciência, nós somos a consciência dessa criança. Nós não vamos deixar ela atravessar uma rua perigosa, sabendo dos perigos que ela vai correr. Então, como ela não tem a consciência, nós somos a consciência dela. Não é que nós roubamos a consciência dela. Nós ainda estamos mostrando, ensinando a ela a ter consciência, desenvolvendo a consciência dela. Então os pais pegam a mão dessa criança, atravessam a rua, porque ela não tem consciência. Mesma coisa está acontecendo com o Estado nesse lance do aborto e das drogas. O Estado acha que nós somos crianças, nós não temos consciência do perigo das coisas, tanto da droga quanto do aborto, e numa atitude paternalista, que vem o lance aí do pai, da mãe, né? Proíbe, né? Fala não pode, é proibido, não sei o que lá. E ainda usa os argumentos de fortes, né? Os argumentos de quem é a favor do aborto, é a favor da morte, é contra a vida, e não é bem assim, né? Esses argumentos são falhos, porque eu acredito que em sã consciência não deva ter uma pessoa, mesmo a favor da liberação do aborto, passa a ser uma decisão da mulher e não do Estado, e ela decidindo por uma questão de desespero,
que tem que fazer aquele aborto, totalmente contra a sua maternidade, os seus dons maternos, tudo, vai contra muita coisa, uma pessoa que decide fazer um aborto. Mas é uma decisão da mulher, é uma decisão dela. Às vezes da mulher, da família, do namorado, dos pais, do marido, é uma decisão, às vezes até coletiva, né? É uma coisa muito séria. Mas não existem esses argumentos, quem é a favor do aborto é a favor da morte, e usa os argumentos, é contra a vida, e você é a favor da morte, então é a favor do aborto. Não é assim, não é bem assim, é uma questão mesmo de roubo de consciência. O Estado rouba a consciência dessas pessoas, dizem que ela não tem consciência desse perigo, não tem consciência do mal que está causando a si próprio, e elas têm, muitas vezes elas têm, mas o Estado diz que não tem e decide por ela. Isso é um roubo de consciência. Roubo de consciência. Mesma coisa o lance da droga. Se o cara quer fumar o baseado dele, informa como fazem no cigarro. O cigarro, quando você vai fumar um cigarro, pega a carteira, está lá escrito, isso causa câncer, tem não sei quantas substâncias cancerígenas no cigarro, estão informando. E a pessoa adquire consciência através da informação. O cara sabe, está aqui, a informação está aqui, isso causa doença, causa não sei o que lá, eu vou fumar. Não sei por que eu vou fumar, na verdade. Eu não fumaria, como eu parei de fumar, né? Além de gastar uma grana, que o cigarro é caro, você ainda está fazendo um mal para a sua saúde. Mas não é proibido o cigarro. O cigarro, no caso do cigarro, não rouba a consciência das pessoas, né? Diz assim, você não tem consciência de que o cigarro faz mal, então eu vou roubar a sua consciência, eu sou sua consciência e estou dizendo que não pode fumar e pronto, proíbo de fumar, e se fumar vai preso, pronto. É um absurdo isso, né? Mesma coisa com a maconha. Cara, seria legal informar, os danos da maconha são esses, esse, não sei o que lá, memória, não sei o que, papapá, como é que é? E outros que eu não sei direito, mas teria que ser um médico para falar, que deveria informar as pessoas, mas não roubar a consciência dessas pessoas e criminalizá-las, né? E as tornaram. E isso aí gera um monte de outros crimes, né? Os traficantes, os matam, não sei o que lá, ganham uma grana com isso, com esse tráfico, e compram armas pesadas. Então, de repente, não interessa muita gente a liberação da maconha, porque essas pessoas estão numa elite e estão ganhando muito dinheiro com isso. Mas é um roubo de consciência também, o Estado falar que você é proibido de fumar maconha. Então, isso tudo faz parte do desenvolvimento da consciência, por isso que eu falo que no Brasil ainda está muito baixo o nível de desenvolvimento da consciência. E o grande lance é chegar, como eu prevejo no futuro, eu vejo, tem pessoas como essa amiga minha que a gente discutiu, que ela vê, não, o ser humano não está evoluindo, ele está indo para o lado da barbárie, ele está, olha que visão, né? Que não é uma visão boa, mas é uma visão que a gente tem que prestar atenção nessas pessoas que estão vendo dessa forma, que não está evoluindo, está piorando cada dia mais, né? Quer dizer, chegou num pico de civilização, de acordos sociais, de ética, que agora está começando a cair de novo. Não, a gente não pode deixar acontecer isso, não. Tem que continuar evoluindo, e não pode deixar cair esse nível de consciência. A gente tem, eu sou otimista, eu faço uma good trip, né? A minha visão é de que as pessoas vão ficando mais conscientes à medida que vão se informando. Para as informações eu volto no galo, né? Você lembra? Eu falei que tinha um senhor lá no interior, o seu Zé, ou o seu Francisco, Zé Francisco, que ele acreditava de que se o galo não cantasse, o dia não ia amanhecer. É uma crença dele, e a gente tem que respeitar. E o filho dele foi para a escola, já pegou algumas informações e fala, pai, tinha que ser besta. Se o galo cantar ou se o galo não cantar, o dia vai amanhecer, porque a terra é redonda, eu aprendi na escola, olha aí, o nível de informação, pá, vai entrando. Eu aprendi na escola que a terra é redonda, que o sol vai nascer, aqui é um ciclo natural.
Aí, e reza, e é crente, né? E pede ao Senhor Pai e tal, que proteja, e faz suas orações, agradece a alimentação, usando, se correspondendo com o divino, com o respeito de um pai, né? É um pai para filho, é outro lance paternalista aí, né? Que o grande pai está no céu e que vai resolver os problemas e atender os pedidos. E aí chega um outro primo, por exemplo, que aí já estudou marxismo, já estudou a sociedade, a política, e estudou Marx, estudou Freud, estudou outros líderes aí, espirituais até, né? Não, espirituais não, mas no lance científico mesmo. Há algumas pessoas que, Karl Marx, né, Jung, Freud, Aldous Huxley, Hermann Hesse, então são vários, né, que a pessoa, à medida que vai lendo, né, o próprio Zaratustra, que é o Nietzsche, né, o Nietzsche e outros filósofos, o próprio Platão, Sócrates, toda essa linha de filosofia que ele lê, ele pesquisou e ele fala para o outro que é crente, que acredita no Deus Pai, a mesma coisa que ele fala para o pai que acredita que se o galo não cantar, o dia não vai amanhecer, né? Uma transferência assim. Esse que reza, sei que lá, eu falo, pô, deixa de ser besta, cara, né? Deus não existe, isso é criação da nossa cabeça, essa religião aí é controle social, eles querem controlar a sua social aí, por isso que eles falam para você acreditar num Deus, não sei o que lá, leis, Bíblia, não sei o que lá, nem nada disso existe. Para com isso, deixa de ser besta, vai cuidar da sua vida. É outro nível de consciência. Eu não me atreveria a falar isso, né? Porque eu tentei, como no outro vídeo eu falei, tentei ser ateu, não consegui. Li essas pessoas todas, vi as razões que elas chegaram para acreditar que não existe um Deus, né? Pelo menos esse Deus que se relaciona como um pai, né? Com os seres humanos, né? Mas eu acredito que existe uma força superior, né? Que os cientistas estão descobrindo, né? Descobrir é uma palavra de você descobre, né? Ela já existe e você descobre, que é diferente de criar. Falei da outra vez isso. E se você descobre é porque já existe. Então existe de alguma forma uma inteligência superior que está se comunicando com a gente, permitindo a nossa evolução em termos de conhecimentos naturais da própria natureza, que ela tem para nos oferecer, e também que a gente não consegue. Nós somos seres espirituais, lógico, porque não conseguimos ainda criar uma semente que germine, né? A gente conhece toda a composição da semente, a composição química da semente, a gente faz uma igualzinha, mas falta alguma coisa nessa semente que vai permitir a vida, né, ela germinar. Essas informações não nos são permitidas, né? Então elas vêm de uma inteligência superior à nossa. Então, isso aí, se querem falar sobre religião, eu hoje já percebo mais o animismo como sendo, até falar para minha amiga, como sendo essas forças da natureza, isso aí é o que eu acabei de falar, né? Essa energia que é superior à nossa, esse conhecimento todo, que é o animismo, né? Que os próprios índios, né, acreditavam que o divino se manifesta através das árvores, do vento, do sol, do fogo, das coisas naturais, né? Esse é o animismo. Tem o panteísmo, que eu acho interessante, que nós, como se nós fizéssemos parte de Deus. Deus nós somos um óvulo fertilizado dentro do útero, que é o universo, né? Um óvulo fertilizado pela água, né? Então nós estamos gerando vida como se fôssemos um óvulo. Então o panteísmo acredita que nós fazemos parte de um todo maior, e esse todo maior poderia ser Deus, né? E tem o agnosticismo, o agnóstico que
ele já fala que, olha, se Deus existe ou não existe, nós não temos permissão para saber disso, porque nossa permissão vai até a hora da morte. O que vem depois da morte, ninguém sabe. Nós não temos permissão para saber o que tem depois da morte. Existem muitas correntes filosóficas, religiosas, espiritismo, tudo que estão caminhando por esse sentido aí. Os espíritos até já dizem que conseguem comprovar que são espíritos, mas estão todos no terreno especulativo, não tem, cada um fala uma coisa sobre o que acontece depois da morte. A verdade, o agnóstico fala isso, a verdade é que nós não temos essa permissão para saber o que tem depois da morte. Então, se eu falar, depois da morte eu vou para o céu, eu vou para o inferno, especulação. Não, eu vou virar espírito, não sei o que. Especulação. Não, eu vou voltar para o meu planeta, eu sou um extraterreno. Não tem uma corrente que pensa assim. Não, nós somos extraterreno e na morte a gente volta para o nosso sistema de origem, outro planeta. É especulação. Então, está tudo no terreno de especulação. E a religião, realmente, muitas delas são para controle social. Fazem bem, fazem bem. Eu tenho um amigo que se não fosse a religião, ele estaria morto hoje em dia, né? Usuário de droga, e quase teve uma overdose, e a partir desse momento ele aceitou Jesus, e hoje ele está maravilhosamente bem. Crente, acredita, lê a Bíblia, faz bem para outras pessoas, enfim, tem uma importância muito diretamente ligada à melhoria do nosso ser, né? Enfim, mais ou menos isso. Está ficando longo, eu vou parar. Aliás, já parou hoje.